obra se inicia com um jovem estirado no chão, se lamentando, pois segundo ele, é melhor ter ido de Vasco do que viver uma vida assim. Voltando um pouco atrás, vemos dois amigos conversando. Um deles se questiona, pois não entende como o outro possui uma namorada. O mesmo apenas sorri, dizendo ser por causa do seu charme pessoal. Mas seu amigo não aceita essa resposta e pede para ele contar como ele conseguiu. E assim ele faz, contando sobre a época que ele estudou veterinária na faculdade. Seu amigo logo interrompe, perguntando como ele virou programador se fez veterinária. Mas segundo ele, o salário é alto e no terceiro ano ele mal assiste às aulas. Então resolveu fazer uns cursinhos online para aprender programação. Voltando à história, no ano passado ele tinha uma colega de classe que pediu a ajuda dele para cuidar de um pet shop. Enquanto ele cuidava, em um belo dia, uma garota chegou perguntando se ele era veterinário. O prota ficou todo sem jeito na frente dela, se tremendo igual vara verde. Mas no fim, ele conseguiu ajudar com o gato dela. Com o tempo, eles foram se aproximando. E é isso, é o destino. E esse tipo de coisa não se pode forçar. E hoje é o primeiro aniversário de namoro deles. E obviamente que o Protinha já tem planos com ela para depois do trabalho. Seu amigo comenta que ele não pode fazer hora extra hoje, pois tem que ir comemorar. No entanto, o celular começa a tocar. E era logo o chefe pé da vida, perguntando se eles não querem mais seus empregos, que de todo o departamento eles são os piores, que só sabem relaxar. E caso eles não queiram trabalhar, há muitos que querem. Ainda dando bronca, o chefe pergunta se o projeto da empresa Z está pronto. Eles dizem que não, e o chefe manda eles fazerem isso rápido, pois o cliente precisa até amanhã. No fim, só resta a eles aceitarem fazer hora extra mais uma vez. Como o Protinha vai se atrasar, ele resolve mandar mensagem para a namorada avisando que vai chegar tarde em casa. E segundo ele, ela é bem compreensível. E aparentemente ela realmente é. Seu amigo até parabeniza ele por ter uma namorada tão boa. Mas uma notificação chega no celular e dessa vez é uma foto meio quente que deixa os dois babando, até que ele se dá conta que o amigo dele também estava vendo. Motivado, os dois resolvem dar tudo de si para terminarem antes das 11 horas. Um tempo depois eles finalmente terminam, saindo de lá só o pó da rabiola, mas extremamente felizes, pois finalmente terminaram o trabalho. A empolgação é tanta que eles metem logo uma pose de fusão, ali mesmo no meio da rua. Ambos se despedem e o Protinha decide ligar para sua cremosa para avisar que está indo para casa. Ela atende, mas tudo que se ouve na ligação é um barulho estranho. De início ele se questiona se ela está bem, pois a voz está estranha. O coitado começa até a pedir desculpa, pensando que foi algo que ele fez. Até que o barulho se intensifica e a ficha do nosso prota começa a cair. Ainda no telefone, outra voz começa a falar, afirmando que ela não deve se preocupar, pois uma hora ou outra ele iria descobrir. O prota deixa o celular cair no chão e sai andando totalmente desolado, se questionando como isso terminou assim. Ao atravessar o sinal totalmente desligado com o mundo à sua volta, um caminhão vem de frente, o acertando em cheio e levando a sua vida embora. Fica aí a dica, viu? Se forem corno, não atravessem a rua e, se possível, também nem dirijam. E como todo mundo já tá cansado de saber, o caminhão é o principal meio de transporte pro mundo dos Izekais. No capítulo seguinte, o prota começa a abrir os olhos, com a imagem de 3 vultos à sua frente. A princípio, a primeira coisa que vem na cabeça dele é que são médicos, mas após abrir um pouco mais, ele se depara com 3 pokémons em cima dele. Quer dizer, com 3 criaturas desconhecidas. O que obviamente faz ele se levantar assustado, se perguntando que criaturas são essas. Então ele resolve dar uma olhada em volta, se deparando com um vasto mundo, repleto das mais diversas criaturas. Ele começa a se perguntar se isso é o céu, afinal de contas ele acabou de ser vascado. Um macaquinho muito fofo e manso sobe no ombro dele, o deixando maravilhado. Embora tenham muitos animais que ele nunca viu antes, não tem nada de errado se for o céu, não é mesmo? No entanto, a alegria de pobre dura pouco, pois todas as criaturas começam a correr desesperada, e ele, sem entender o que tinha de errado, ficou lá no meio parado igual besta. Até que mais à frente ele avista 3 lobos descendo o morro. Depois que a ficha cai, aí que ele resolve correr. Como ele era veterinário, ele sabe algumas coisas. Segundo ele, os membros longos e o fato dos lobos andarem sobre 4 dedos, igual gatos e cachorros, são extremamente adequados para corrida rápida. Em outras palavras, ele tá lascado. Enquanto ele corria do jeito que veio ao mundo, os lobos começaram a chegar perto. Por pouco ele consegue desviar do bote de um, mas por azar ele acaba prendendo o pé em um galho.
imaginando que novamente irá de Vasco. Mas para nossa surpresa, um raio azul brota do nada, parando bem do ladinho dele. Para piorar, a esfera começa a brilhar e soltar uns raios que vão em direção ao Prota, transformando ele em uma luz e o capturando. Rapaz, calma aí. Eu pensei que ele ia virar um treinador Pokémon, mas pelo visto ele é o Pokémon. Voltando de onde paramos antes, uns pés começaram a sair do mato com uma forte presença, ao ponto de assustar os lobos. Pelo visto era um cara. Seria esse aí um Ash Ketchum bombado? Na cena seguinte, o Protinha acorda em choque, ainda assustado com os lobos. Mas olhando em volta, aparentemente ele tem uma casa com algumas criaturas trabalhando. E óbvio, aquele cara que capturou ele. Olhando em volta também tem um totodile de fogo acendendo a lenha, os macaquinhos ajeitando uns pau e um Piplup desnutrido fazendo serviço de geladeira. O Prota começa a se perguntar quem é aquele cara e se ele não deveria estar no céu, afinal de contas ele foi vascado. Ele tenta se comunicar com o cara, perguntando onde ele está e como chegou ali. Porém, o que já era de se esperar, o Ash bombado fala uma língua totalmente diferente que não dá pra entender nada. Tentando quebrar a barreira linguística, o Protein até tenta desenrolar uns sinais, mas o cara continua sem entender. E do nada enfia um pano na boca dele. Aqui o autor até que deu uma traduzida para que a gente pelo menos entendesse um pouco do contexto das próximas cenas. Pelo visto, a mulher e o filho dele chegam em casa e a mãezona fica perdida tentando entender por que tem um cara pelado na sala da casa. Ele explica que não é humano, é apenas um novo monstro humanoide que ele pegou na floresta. E como não se sabe de qual espécie se trata, ele vai levar para a cidade na próxima semana, pois se for um monstro raro, pode valer uma boa grana. A mãezona se questiona se é realmente um monstro, mas segundo ele é claro que é, pois além de ter sido pego usando a fechadura para monstro, deve ser essa pokebola deles aí. O tamanho do jubileu do Prota é muito pequeno para ser humano. Ela pede para que ele tome cuidado com o que fala na frente da criança, e o moleque lá, vendo a cena, começa a zoar o Prota, que quase chora. A mãezona leva o moleque para brincar do lado de fora. O Prota tá lá amarrado em um tubo e se aproveitando que o moleque tinha saído, por algum motivo, eles se aproveitaram para fazer mais criança ali mesmo com o Prota na sala, que fica sem acreditar que você ainda não deixou o like no vídeo.